Saudações, bruxas e bruxos! Neste Halloween, vim deixar aqui gravado, né? Um breve relato sobre essa data, algumas percepções. Acho muito interessante, né, que a gente tira uma época do ano para comemorar, né, essa festa, né? Mas eu não sei se todos sabem, né, o que é comemorado realmente nessa festa, né? Ao longo do tempo isso vai se, né, criando novas características, novas formas, entra comércio no meio e talvez a gente perca aí alguns sentidos, né, desse festejo, né, dessa comemoração. Então vamos lá, o Halloween ele surge lá 2000 anos atrás, antes de Cristo, com os celtas, e é uma festa para comemorar, né, um portal, né, que eles veem entre os dois mundos, né, entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então a gente tem uma data hoje no calendário por conta de questões comerciais mesmo, né? A gente tem um calendário, ele funciona de uma maneira bem mecânica, só que esse povo celta, outros povos também, eles se guiavam pela natureza, né? Pela primavera, pelo sol, né? Então, as estações do ano, não só a primavera, mas o sol, posição da lua, e isso demarcava ali determinados períodos. E mais ou menos nessa época, né, de 31 de outubro, existe esse portal do Halloween, da festa dos espíritos, né, lá para os celtas. Aqui para os incas, maias e astecas é a festa de los muertos. E até a gente tem a explicação para abóbora, né? Por que tem essa abóbora? As abóboras, quando veio para cá na América, essa cultura, era usado como oferenda, né? Então, a oferenda para os mortos, para que eles não fizessem nenhuma travessura nas plantações, né? Porque eles tinham a crença de que se não fossem feitas oferendas, né, em forma de abóbora, em forma de frutas, em forma de doces, esses espíritos fariam algum tipo de travessura com eles. Um outro ponto que eu gostaria de deixar, né, sobre as bruxas, né, em especial. Vou falar sobre Hecate, depois eu vou deixar uma imagem aqui em seguida aqui no vídeo, sobre a mandala de Hecate, ou Estrofalos, né, onde a gente tem ali no centro dessa mandala uma espiral, né, é uma espiral de emanação divina e infinita, eles denominam, né, em volta a gente tem ali uma serpente formando um labirinto e um círculo demarcando ali o cosmos, né, o todo, onde tudo está incluído. Hecate é uma bruxa, né, uma deusa para alguns povos, né, e ela é a deusa da prosperidade, da fertilidade, né, também da morte. E que tipo de morte? Morte dos nossos egos, né, morte daquelas coisas que a gente não quer mais, né. E, como eu sempre gosto de equilibrar essas forças, vou falar sobre um exemplo aí masculino de mago, né, de bruxo, de magister, que é o Paracelso, né. O Paracelso, ele tem vários tipos de conhecimento, né, então ele nasce aí no período pré-inquisição, e ele tem muitos conhecimentos sobre física, química, biologia, alquimia, e ele também não é aceito, né? Assim como as bruxas, né, foram queimadas vivas, ele também não é aceito. E foi expulso de várias faculdades, queimou livro em faculdade, né? Falou que aquilo não servia para nada. Por quê? Porque ele era um cara que integrava as coisas, né? Ele seguia uma filosofia natural, a filosofia da natureza, esses movimentos naturais, assim como as bruxas, né? Que seguiam aí os movimentos da natureza, a lua, o sol. Paracelso se guiava pelas naturezas, pelos elementos da natureza, né? E Paracelso identifica, né, assim como Aristóteles, três elementos, né, que ele chama de tria prima, que seria mercúrio, enxofre e sal. E o sal ele entra como um elemento regulador, né, como um elemento de equilíbrio para se fazer alquimia, né, para se obter aí a pedra filosofal, né. Então ele que regula o que é bom
e o que é mal, a explosão da calmaria, é o elemento neutralizador. Paracelso também enxergava, né, na natureza pistas que o Criador teria deixado para nós, né, aqui nessa Terra. Ele identificou que, por exemplo, a nós, como ela é parecida com o cérebro, ele identificou os componentes, né, o selênio ali, e fez análise de neurotransmissores e viu que aquilo fazia bem para o nosso cérebro. Um outro exemplo que eu vou usar seria o cacau, né? O cacau ali por fora, ele é o formato, né, do chakra base feminino, né? Por dentro da semente ele também se assemelha a um cérebro e ele também se assemelha a um coração, né? O fruto se assemelha também a um coração. Então, por isso que ele faz bem para essas três localizações do nosso corpo, né? Então, isso vem aí da filosofia de Paracelso. Nessa mesma linha de raciocínio, a gente entende que Paracelso ele foi tido como louco porque ele queria integrar as coisas e separar ao mesmo tempo. Ou seja, naquela época, as doenças eram tratadas de uma maneira genérica, né, de uma maneira geral. Ele entendia que era tudo integrado, né, mas que as curas eram em locais, né, eram feitas em localidades separadas. E ele foi, né, totalmente aí excluído, totalmente banalizado aí o que ele falou, tido como louco, reconhecido somente após a sua morte. Conectando, né, esses dois exemplos de bruxos, né, de bruxa e bruxo, Paracelso e Hecate, eu percebi que a mandala, né, o estrufalos, é como se fosse um grande labirinto. E esse labirinto, ele foi criado, né, pela sociedade reproduzido, mas em forma de religiões, vamos dizer assim, né? Aquilo que as religiões, o legado que as religiões nos deixam, né? Que é nos colocar em um labirinto, né? E a gente se esbarra aí cada vez mais nessas paredes. Já olhando para essa mesma filosofia natural de Paracelso, a gente entende que as religiões elas podem ser muito bem usadas na mesma analogia do próprio Paracelso, né? Que é cada fruta tem a semelhança com aquilo que é designado a sua cura, né? Então, cada um de nós tem a religião também que é designada para a sua cura, né? E todas elas merecem respeito, todas as religiões têm o seu lugar, né? E a gente está tão preso nesse labirinto, né? Das religiões, feito pelas religiões, reproduzido por elas, que muitas vezes a gente esquece de olhar para os nossos irmãos com um olhar de amor, né? Com um olhar de atenção, esquecendo, né, que talvez a religião que ele frequenta não seja palatável para nós, né, mas para ele é muito agradável, né, para ele propicia muitas curas. Então, esse Dia das Bruxas a gente tem que estar sempre muito atento para saber, né, de todas essas histórias, de todas as exclusões que tem ligado a essas bruxas, a essas mulheres que seguiam as forças da natureza, Paracelso, que também viu aí a filosofia natural. Também existe a história do homem mais conhecido do mundo, Jesus, Yeshua Ben Pandira, que também sofreu, né, aí ataques devido à religião que ele pregou, que foi o amor, né, que foi a verdade. E ele sofreu com isso também. Também hoje, na mesma terra em que nós pisamos, existem aí guerras por conta de religião. Pessoas estão morrendo, sendo, né, tendo seus corpos retirados aí por carriolas, ou nem retirados, fica lá no meio do entulho mesmo, por conta que a religião deles não é aceita, não é palatável, né? Então, essa é uma reflexão desse Dia das Bruxas, né? Halloween, que tem toda essa simbologia. Trouxe aí esses dois exemplos, Hecate, Paracelso, e existem muito mais, né? E agradeço aí a atenção de vocês. E Salém, arro, axé, amor para vocês.